Aqui, essa paciente, vocês estão vendo um ponto branco no meio do cérebro dela? Não estão, certo? Certo? Não estão vendo, porque ela não tem. Então, a mediunidade dominante é de desdobramento. Então, acontece aquilo, ela sente o que o outro sente, tem dificuldade de saber o que quer, sente o ambiente. As pessoas gostam muito dela porque ela irradia energia de ectoplasma, mas ela se sente desgastada, uma depressão intratável. Olha, ela mesma escreveu os remédios que ela tomou. Vamos lá de cima? Olha lá. Fluoxetina, Prozac, Efex, Ribotril, Ebutril, Ritalina, Lítio, Pondera, Zoloft, Camelora, Nafranil, Cipranil, Triptanol, Ludianil, Cindalta, Lamictal, Prozac, depois não deu certo, sugestão, eletrochoque. Então ela nos procurou para perguntar se devia tomar o eletrochoque. E nós desconfiamos que talvez a dificuldade do tratamento fosse porque havia um componente espiritual no problema dela. Normalmente a pessoa que tem desdobramento produz muito ectoplasma. Esse excesso de ectoplasma provoca a formação de tecidos ectópicos, cistos, tumores e sangramentos. Olha lá, mamas, ultrassom revelando tecido fibroglandular, cistos na mama esquerda. Você vai ovário, cisto com sangramento, conteúdo hematínico. Bom, no caso do fenômeno de incorporação, é diferente. Ao contrário do desdobramento, que o fenômeno é colinérgico, abaixa a pressão arterial, abaixa o pulso sanguíneo, no fenômeno de incorporação há um aumento da pressão arterial, aumento do ritmo cardíaco, aumento do fluxo renal. Então, para você analisar se a pessoa está em transe, nada como um exame físico, porque essas alterações não tem como a pessoa simular, ela altera esses dados. Quando a pessoa tem domínio da mediunidade, altera de forma saudável. Como o atleta, ele vai correr, ele altera o ritmo cardíaco, altera o fluxo renal, mas é saudável. Um médium equilibrado, ele tem alterações equilibradas dessas funções. Mas quando ele não está tendo domínio do fenômeno, ele tem uma desordem dessa natureza. Muitas vezes, uma pressão arterial muito difícil de tratar, porque há um componente mediúnico, um componente espiritual. Estou sendo claro? Essa paciente tem um ponto branco bem no meio do cérebro, então ela tem uma dominância do fenômeno de incorporação. O que vai acontecer? Se você fizer um Doppler transcraniano, você vai ver aumento da circulação sanguínea do sistema vértebro-basilar, do sistema carotídeo, aumenta a circulação do cérebro, cabeça fica quente, para falar a verdade. Mão fria, cabeça quente, mediunidade de incorporação. Aí pode dar dor de cabeça. Muitos casos de dor de cabeça, de difícil tratamento, são pessoas com essa característica mediúnica. A pessoa precisa aprender a lidar com esse fenômeno. Está claro? E aí, tem um ponto branco bem no meio do cérebro? Tem? Muito bem. O menino de 16 anos, ficava possuído. Cadê? No hospital, ele apresentava convulsão. Mas nós vimos que a convulsão era um pouco diferente. Ele caía no chão, se debatia, mas ele apresentava alguns traços que parecia que não era uma epilepsia típica. O eletroencefalograma mostrava foco sharp lento. É um padrão não epilético, mas é uma alteração.
Lá no hospital ele foi identializado, recebeu medicação. Mas a carta anexa diz que os neurologistas não estão entendendo o que está acontecendo com aquela pessoa. O que está acontecendo? E então, foi encaminhado para o nosso consultório. E lá no meu consultório eu recebo os casos que não tem mais jeito. E em conjunto com a equipe do Centro Espírita, nós trabalhamos esse caso, bem trabalhoso mesmo, mediunidade. Então o menino não tem mais epilepsia, ele tem mediunidade de incorporação e promove curas extraordinárias, mas é um médium anônimo, ninguém conhece, anônimo. E é uma mediunidade extraordinária. Eu perguntaria para vocês, quantas pessoas, da mesma forma que aquele rapaz que subiu no prédio, buscando o suicídio, ouvindo vozes dizendo para ele pular, quantas pessoas sofrem esse problema e se suicidam no mundo? Uma por minuto. Uma por minuto. Quantas pessoas sentem o ambiente, sentem o que o outro sente, e entram em pânico e ansiedade sem saber por quê? Quantas? Quantas pessoas apresentam reflexos cardíacos, dores de cabeça, alterações com tumores, sangramentos do tipo que mostramos e que a medicina não entende? Quantas pessoas no mundo apresentam epilepsias do tipo desse menino? Quantas pessoas entram em transe e estão internadas nos hospitais psiquiátricos? Estão lotando os consultórios médicos. Quantas? Então ele faria a pergunta: você acha importante que a medicina estude a mediunidade? Você já se perguntou o quanto que a mediunidade interfere na sua vida? E o quanto que é importante você conhecê-la em você? A mediunidade é como uma árvore. Você vai abrir uma copa para o além, mas precisa de raiz. A raiz é o que você realiza na sua vocação e na sua aptidão. Porque sem raiz, a árvore abre uma copa disforme, frágil. Aí surgem os problemas. O primeiro espírito que você precisa receber é você mesmo. Saber qual é a sua missão. Qual é a sua missão? A nossa missão sempre envolve a construção, o nosso papel no mundo, na construção de espiritualidade e de transcendência. Qual é a sua missão? Você, realizando aquilo que está na sua vocação e aptidão, abre uma copa saudável. Mas você precisa conhecer os seus mecanismos de senso-percepção. Portanto, a mediunidade hoje entra dentro da medicina. O nosso corpo é uma estrutura mediúnica. Ele intermedia
as reações de você, sua alma, você sente, seu coração acelera. Ao mesmo tempo, você tem necessidades de alimentação física. Então, seu corpo tem um contato com o mundo físico, biológico, e com a biofísica ou a psicofísica espiritual. É um corpo mediúnico, intermedia dois mundos. Daí todos nós necessitamos estudar em nós. Como é que nós vamos fazer essa transição das forças do Espírito para a nossa vida? Da mesma forma como a árvore capta a luz e alimenta a terra. A mediunidade, ela também depende da sintonia com Deus. E Deus é amor. Portanto, não há saúde mediúnica sem a atitude do amor. O amor se expande na solidariedade, no perdão, na bondade, na perseverança, na fé, na simplicidade. O amor se desdobra em todas essas expressões, como a luz branca se dissipa nas cores do arco-íris. Quando nós cultivamos o amor, nós imediatamente captamos a força de Deus. E aí vem a saúde, a vida. Tudo na natureza foi construído por Deus. Tudo é amor. Uma pedra é amor. Assim como o ser humano é amor. Fomos construídos todos por um Deus de amor. Qual é a diferença entre o ser inanimado, a pedra, e o ser animado, por exemplo, o ser humano? Os dois são amor, mas a pedra não é capaz de amar. Só ama o ser animado. Só é vivo quem ama. Quem não ama é pedra. Portanto, a vida é prerrogativa, é consequência natural do ato de amar. E a expressão do amor, a sintonia mediúnica que chega direto do Criador. Quando Jesus recita a prece do Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso, quer dizer, não se chega a Deus sem conjugarmos o pronome nosso, sem nos entendermos como irmãos. E jamais seremos irmãos uns dos outros, se não nos perdoarmos, se não entendermos as limitações de cada um. Mas além disso, Jesus disse, Pai nosso que estais nos céus. E entendia-se na época que o céu era a atmosfera. Quando Jesus disse, Deus que está no céu, quis dizer o Deus que respiramos. Então, quando nós inspiramos, estamos trazendo Deus para dentro de nossos corações. Só precisamos de lembrar disso a cada momento que respiramos, com a graça de Deus.